Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia. E nesse domingo, celebrando a solenidade de São Pedro e São Paulo, colunas da igreja, damos graças ao Pai de bondade que suscitou esses dois apóstolos de Cristo para serem testemunhas e missionários da fé viva, dando força e estímulo para a comunidade cristã. Hoje nós lembramos também o ministério do Papa Francisco e rezamos pela sua missão de conduzir a igreja na fidelidade criativa de seguir Jesus Cristo. Então, que nós possamos celebrar esse dia com muita fé e com autêntico espírito de ação de graças. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 12, versículo 1 a 11. Atos, capítulo 12, versículo 1 a 11. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas alparcas. E assim o fez. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua. E logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Então, essa primeira leitura, dos Atos, na primeira leitura, Herodes Agripa, depois de ordenar a morte de Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu, ordena a prisão de Pedro. Enquanto Pedro permanecia preso, a igreja mantinha-se assídua e unânime na oração. Miraculosamente, Pedro é libertado. O príncipe dos apóstolos, aquele a quem o Senhor constituiu como pedra de edificação para a igreja, doravante conduzirá corajosamente o rebanho de Cristo, seu divino e eterno pastor. Então, que a gente possa realmente também sempre depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele sempre nos livra de todo mal. Assim, como aconteceu com Pedro, que foi liberto da prisão, Deus também nos liberta do mal e nós devemos sempre depositar a nossa confiança nele. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8, depois o versículo 17 a 18. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento da minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então, essa segunda leitura, segunda carta de São Paulo a Timóteo, ele fala aqui, que ele combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. Então, ele está falando aqui para o povo de Timóteo, que ele é grato a Deus, por tudo, que Deus
faz por ele, né? Então, ele fala, né? Deus esteve ao lado dele, Deus deu forças, né? E fez com que a mensagem fosse anunciada por ele, né? Então, Paulo, ele pregou o evangelho de Cristo, pregou a palavra de Deus a todos, né? E que nós realmente possamos sempre cada vez mais também depositar a nossa confiança em Deus e sermos gratos também a Ele por tudo que Ele faz por nós e que nós possamos sempre, né, anunciar a sua palavra, anunciar o evangelho, né, porque Ele nos dá força e nos dá ânimo para isso. E agora, falando do evangelho, hoje ele está em Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. Mateus capítulo 16, versículo 13 a 19. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, Simão Pedro, né, que como a gente viu na leitura do Evangelho, Simão Pedro será sempre referência da unidade do rebanho e da sua fidelidade à fé recebida e transmitida pelos apóstolos. Para tanto, né, ele contará com a imensurável ajuda de Paulo, que por meio de suas incansáveis viagens formará várias comunidades cristãs. De sorte que depois de todo o seu esforço, o apóstolo dos gentios poderá rezar agradecido por tudo que o Senhor lhe concedeu em sua vida e ministério, como eu falei aqui na segunda leitura, né? Ele é grato a Deus, né, por tudo que Deus fez por ele. Então, que nós realmente possamos também sermos gratos a Deus por tudo que Ele faz por nós, né? Então, que ambos, né, Pedro e Paulo, intercedam pela igreja para que seja fiel à fé recebida dos apóstolos e, ao mesmo tempo, conserve viva sua índole missionária, tão necessária à difusão da mensagem de Cristo, tá certo? Então, que a gente possa, né, realmente, né, sempre cada vez mais também, né, assim como Simão Pedro disse, deu a resposta, que nós realmente possamos dizer a todos, né, que Cristo é o Messias, o Filho do Deus vivo, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui segunda-feira para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.